Fala turma, nesse vídeo aqui eu quero dar dica para vocês de como que vocês podem diversificar uma lavourinha de milho plantada de forma solteira igual essa minha aqui, ó. Como é que a gente pode ocupar melhor esse solo, colher mais diversidade aqui junto com esse milho, deixar essa terra mais protegida também, evitando capina, irrigação e outros problemas que a gente sabe da monocultura, tá? Esse milho, tá, nós estamos aqui numa área aqui do sítio, que é um talhão aqui que eu tenho um sistema mais simplificado, que é um sistema para roça, para cultivo de roça, né? Culturas de roça que a gente fala é milho, feijão, abóbora, mandioca, coisas mais rústicas. No inverno também eu cultivo aqui alho, cebola, só que é dentro de um sistema agroecológico, um sistema que tem proteção do solo, tem rotação de cultura, adubação orgânica, plantio de borda, ciclagem de nutrientes, sem erosão, né? Então tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro direitinho como que eu montei esse sistema, quais são os elementos que eu preparei. Vou deixar um card aqui para vocês poderem assistir, vou deixar o link na descrição também, que aí vocês vão aprender a como montar o sistema, tá? Aqui no centro da área, tanque, né? Uma caixa d'água aqui onde eu crio peixe. A água do peixe eu uso para irrigação dos meus talhões aqui de cultivo, então eu uso como fertirrigação também, né? Lá no fundo vocês estão vendo lá um milho associado com batata doce. Então tem outros talhões aqui plantados, mas eu vou focar aqui nessa questão do milho, tá? Do consórcio do milho. Beleza? Para quem estiver chegando agora, tá? Só para vocês conhecerem um pouco do nosso canal. O nosso canal aqui é o canal do Sítio das Mangueiras. É uma propriedade familiar, onde nós trabalhamos com cultivo agroecológico de alimentos, usando também os princípios da agrofloresta, que é um sistema que permite com que a gente cultive alimento, recuperando o nosso solo, a biodiversidade, a água e trazendo mais autonomia para quem está no campo, mais qualidade de vida também. Beleza? Então a gente está sempre compartilhando conteúdos do nosso dia a dia aqui. Aproveitem aí para se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo, que isso ajuda bastante o crescimento aqui do nosso canal. Beleza? Então bora pro vídeo. Então aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho um pedacinho aqui que nós plantamos um milho, deve estar mais ou menos com uns 20 dias de plantio, e foi um plantio bem simples, tá? Basicamente essa areazinha aqui desocupou, e aí a gente queria aproveitar a chuva, passamos aqui o tratorito, né? Antes, na verdade, só para explicar, antes do cultivo desse milho, tinha um pouco de adubação verde aqui, uma adubação verde que a gente tinha plantado de inverno. Um pouco de ervilhaca, tremoço, um coquetel de adubação verde que a gente plantou, nós roçamos, passamos o tobatinho aqui com a enxada rotativa, preparamos o solo e plantamos o milho solteiro. Só que o que acontece? Quando a gente planta o milho solteiro, vem um monte de problemas que a gente sabe, né? Então, solo descoberto, aumenta a necessidade de irrigação, consumo de água, o mato cresce muito rápido, então a gente tem que ficar fazendo capina. O adubo que a gente coloca é facilmente lavado, lixiviado, então a gente perde a adubação, tem que ficar fazendo adubação de cobertura. O milho fica mais exposto ao ataque de pragas, de doenças, né? Então eu vou fazer aqui um plantio consorciado, eu vou consorciar, vai estar um pouco tarde para fazer isso, mas eu ainda vou tentar preencher os espaços vazios aqui com o milho para diminuir esse problema, tá? O que é importante vocês entenderem? O que eu vou mostrar para vocês aqui não é uma receita de bolo, então não adianta simplesmente copiar e colar. O ideal é vocês entenderem a lógica desse consórcio e vocês podem, claro que tentar fazer a mesma coisa que eu vou fazer, vocês podem fazer aí, mas vocês podem também entender a lógica para testar outras coisas, outros cultivos, tá bom? Então eu vou virar a câmera aqui para poder mostrar com mais detalhes e explicar para vocês o que eu vou fazer. Então qual que é a lógica aqui? Para montar consórcios, para a gente poder consorciar plantas na mesma área, é importante a gente conhecer muito bem sobre ciclo de vida, o ciclo de vida das plantas e a estratificação, que é a ocupação do andar que a planta vai ocupar, que é a necessidade de luz, de sol, meia sombra ou sombra. Então esse entendimento ele é fundamental para vocês poderem ir montando esses consórcios. Então no caso do milho, o que acontece? O milho é uma planta que nós consideramos como um extrato emergente, tá?
Então não vou entrar muito em detalhes aqui, mas a planta emergente são essas plantas que emergem. Elas sobem retilínea, subindo, né? E vão emergir acima das outras plantas. Então tem várias espécies que têm esse mesmo extrato, esse mesmo hábito de crescimento. A exemplo do mamão, né? Então se vocês pararem para pensar, o mamão também é uma planta emergente. O eucalipto, o cedro, então todas essas espécies que crescem nesse mesmo sentido. Ah, mas o que o mamão tem a ver com o milho? O que o eucalipto tem a ver com o milho? Simplesmente estratificação. Só que eles são plantas de ciclo de vida diferente. Aí entra a definição do ciclo de vida. Então o milho é uma planta que tem um ciclo de vida curto. Se for plantado para milho verde, por exemplo, entre 3 e 4 meses, dependendo da variedade. Se for plantado, por exemplo, para tirar o grão, entre 5 a 6 meses, dependendo da variedade, da época do ano e por aí vai, né? Mas é um ciclo de vida curto. Então, dentro desse ciclo curto do milho, eu tenho ele no extrato emergente e eu posso ter junto com ele, então, plantas que tenham o mesmo ciclo ou ciclo parecidos para ser consorciado junto com o milho. Então eu posso ter plantas de estratos diferentes, mesmo ciclo, mas estratos diferentes que vão ocupar andares diferentes para ser consorciado junto com o milho. Vou dar um exemplo clássico para vocês aqui que aí todo mundo vai entender. Aquele bom e velho consórcio do milpa, que é o milho, feijão e abóbora. Quem aqui já plantou milpa ou já viu alguém cultivando milpa, às vezes seu avô, alguém da roça já ouviu falar sobre o milpa, que é um consórcio básico de milho, feijão trepador, tá? Feijão de corda, que é aquele que sobe no milho, e abóbora, para forrar o solo, para crescer embaixo. Então esse é um consórcio que leva esse conhecimento em consideração, né? Você tem o milho emergindo, o feijão enrolando no milho, vai ocupar um extrato alto ali, e a gente tem a abóbora, extrato médio, rasteiro, ocupando o solo. Então é um consórcio básico, muito utilizado, super consagrado, antigo, mas que nós podemos otimizar, podemos usar outras espécies e se a gente tem o conhecimento, eu posso criar outros consórcios na mesma lógica, tá? Além disso, nós podemos também, caso seja do seu interesse, colocar plantas nesse consórcio de ciclo mais longo que o milho, que vai entrar depois quando o milho sair. Então nós podemos também pensar nisso, tá? Aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, né? Mas eu tenho ali um consórcio, ó. Deixa eu chegar mais perto ali para exemplificar isso. Ó, aqui eu tenho um consórcio de milho. O milho vocês podem ver que está aqui ocupando o emergente do sistema, tá vendo? Eu já estou colhendo o milho aqui e por baixo eu tenho batata doce. Tenho duas variedades de batata doce aqui, a laranjada e a roxa, que vão ficar após o milho. Então um consórcio bem clássico que eu faço muito aqui usando essa mesma lógica. Eu tenho uma colheita boa de milho e depois quando o milho sai ele abre o sol necessário para a batata acabar de produzir. E aí a gente tem a colheita de batata doce. Então vamos lá, voltando ali para o nosso consórcio. Bom, então voltando para a nossa explicação aqui, qual que é o consórcio que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um teste e depois eu vou mostrar para vocês o resultado. Mas eu vou colocar junto com o milho, eu vou plantar aqui na entrelinha, ó, do milho, alguns bestos de quiabo, tá? Então eu vou plantar de muda para poder adiantar. Eu comprei as mudinhas de quiabo, ele é uma planta de ciclo um pouco similar ao do milho, mas ele vai ficar um pouco depois quando o milho sair, eu vou colher o milho para milho verde, vai ficar o quiabo. O quiabo é extrato alto, ele é um emergente meio extrato alto, ele abre também a copa em cima, né? Planta de sol. Então eu vou plantar o quiabo bem espaçado, não vou adensar muito o quiabo, porque junto com o quiabo eu vou plantar por baixo o feijão de porco, que é esse aqui, ó. Tá? Feijão de porco, para quem não conhece, é uma leguminosa, né? Um feijão leguminosa, que a gente usa basicamente como cobertura de solo, adubação verde. Então é uma planta que fixa nitrogênio, ele vai incorporar nitrogênio no meu solo, adubar o meu solo e ele forra bem o solo para proteger o solo para não crescer o mato. Então ele vai competir com o mato, mas ele vai ser uma planta que vai nitrogenar o meu solo. Então eu vou usar ele para ele cobrir o solo, quiabo para sair junto com o milho, depois entrar na sucessão do milho, e intercalado com o quiabo eu vou plantar também a mandioca. Então a mandioca vai ser uma cultura de ciclo posterior à do quiabo, tá certo? Então eu vou plantar o quiabo a cada 1,5 m aqui, quiabo a cada 1,5 m, entre o quiabo a mandioca, e preenchendo tudo a cada 40, 50 centímetros o feijão de porco, beleza?
Para fazer o plantio, pessoal, vocês podem perceber que a minha terra está bem escura, a terra está bem macia, então a gente já tem vários ciclos aqui de roça nesse cultivo agroecológico, então o solo vai só melhorando, melhorando, a terra cada dia mais escura, mais macia, então tá fácil de preparar. Eu vou simplesmente fazer os berços com enxadão, tá? A adubação eu vou usar aqui um composto de cama de frango que nós temos aqui, que nós fizemos. Então é uma compostagem enriquecida com cama de frango, só isso que eu vou usar. Poderia ser um esterco de gado, aí vale a pena usar um adubo orgânico que você tenha disponível aí. E vou fazer o plantio, tá bom? Eu vou fixar a câmera aqui para vocês verem um pouco aqui da execução. Bom, pessoal, aí para o plantio agora do feijão de porco, eu vou usar essa plantadeirazinha aqui, tá? Para fazer o plantio mais rápido e mais ergonômico. Essa é uma plantadeira chamada de plantadeira pica-pau. Ela é, na verdade, feita para plantio de muda de hortaliça, muda de tubete, né? Então, a gente usa ela também com essa função, mas ela funciona bem também para plantio de sementes grandes, como o do feijão de porco, tá? Então ela tem um bico aqui, ó, que abre e fecha e a gente joga a semente aqui nesse cano aqui, tá bom? Eu vou gravar um vídeo também fazendo o review dessa plantadeira, mostrando as regulagens dela, as funções, como que utiliza, como é que calibra ela direitinho para o plantio de mudas, e aí eu vou deixar disponível para vocês também, beleza? Então deixa eu mostrar aqui como é que ela funciona. Eu carrego a semente aqui numa capanguinha. Então a semente do feijão de porco, pessoal, eu vou colocar aqui entre todas as mudas de quiabo e de mandioca e entre também os pés de milho, tá? Ah, mas não vai ficar muito adensado? Sim, é para adensar mesmo, para não ficar espaço vazio para crescer mato. Então, em vez de nascer mato, vai nascer o feijão de porco. O feijão de porco eu posso manejar ele, eu vou mostrar para vocês depois a gente fazendo o manejo. Beleza? Então deixa eu fazer o plantio para vocês verem, ó. A gente finca ela aqui, 2 sementes de feijão de porco, ó. Vou plantar só um pedacinho aqui só para exemplificar para vocês verem. Lembrando que não obrigatoriamente você tem que usar a plantadeira, né? Então você pode plantar com o próprio enxadão. Tem gente que planta na ponta do facão, você abre o buraquinho com a ponta do facão e coloca a semente. Então aqui a terra está bem macia, tá muito fácil de plantar. Depois a gente tampa aqui com o pé, ó. Prontinho. Beleza? Então aqui é o seguinte, pessoal, eu vou finalizar o plantio dessa área aqui, exatamente do jeito que eu mostrei para vocês. Então ficou aqui, revisando, entre as linhas de milho, eu coloquei uma linha só de quiabo a cada 1 metro, a outra linha mandioca. Então foi intercalando quiabo e mandioca, e o feijão de porco, 2 sementes entre todos os milhos, todas as mandiocas e todo o quiabo. Então ele vai estar entrando mais ou menos a cada 50 centímetros, mais ou menos, tá bom? Respondendo já algumas dúvidas. Ah, Lucas, mas por que você não colocou uma cobertura de solo nessa área? Você mostra sempre sobre cobertura de solo com matéria orgânica, palhada. Poderia ter colocado? Poderia, tá? E como é uma área pequenininha, uma área pequena, até daria para ter cortado uma braquiária, folha, algum material e usado como cobertura aqui também. Só que normalmente, numa área que a gente está focando mais em culturas rústicas, de roça, fica um pouco caro você ficar trazendo essa matéria orgânica de fora. Então, caso você tenha em abundância e queira usar, tudo bem, mas fica um pouco caro. Por isso que a gente prioriza, por exemplo, usar na área de horta. Nesse caso aqui, é interessante você buscar alternativas de cobertura do solo que sejam mais baratas, mais fáceis de fazer, como uma cobertura viva, que eu estou fazendo aqui com feijão de porco, né? Trabalhar com consórcios, com densidade de plantas. Poderia fazer uma rotação com adubação verde. Então a adubação verde é legal porque você pode roçar a adubação verde, deixar ela como palhada para depois você fazer o plantio usando a palhada da adubação verde. Então tem estratégias mais interessantes. Inclusive já respondendo com certeza uma outra dúvida que muita gente vai falar, mas isso aí você está fazendo nessa área pequena, mas como é que eu faria numa lavoura de milho, uma área grande, um lugar que eu tenho que mecanizar? Bom, obviamente você não vai fazer exatamente do jeito que eu estou fazendo.
né? O que eu estou mostrando aqui é numa área pequena, para um cultivo familiar, para o meu consumo de alimentos, que é o que a grande maioria das pessoas que seguem aqui vão fazer, né? Uma área pequena para consumo da família, e é assim que a gente tem feito. Se você vai fazer numa área grande, então nós já fizemos em área grande, às vezes em projetos fora de consultoria, a gente usa a mesma lógica, mas não a mesma receita. E aí você vai adaptar isso para o contexto. Então, se é feito mecanizado, que tipo de trator, qual que é o espaçamento, que tipo de implemento você usa, espaçamento da plantadeira, quais vão ser as espécies que você vai colocar no consórcio, e você pode fazer testes. Porque se você consegue acertar isso de forma mecanizada, você evita muito o uso de herbicidas, de agrotóxicos, você vai melhorar o seu solo, vai diminuir a necessidade de água, de irrigação, diminuir pragas, doenças, você traz uma série de benefícios para o seu cultivo de grãos, se você conseguir adaptar isso para uma escala maior. Beleza? Então eu vou mostrando os resultados nos próximos vídeos, acompanhe aí o nosso canal, que a gente mostra se realmente deu certo aqui esse cultivo consorciado do milho, quiabo, mandioca e feijão de porco. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, e na descrição desse vídeo aqui tem um link para vocês participarem gratuitamente do informativo Agrofloresta, que é os nossos grupos no WhatsApp, onde a gente está sempre mandando materiais, e-books que a gente produz, PDF, avisando das nossas aulas gratuitas. Nós fazemos aula gratuita toda quarta-feira, então se você tem um sítio, uma chácara, gosta de plantar seu alimento, cultivar de forma agroecológica em agrofloresta, essa aula com certeza vai te ajudar bastante. Só clicar no link aí e se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo.